Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. O assunto de hoje será sobre o diabo. O diabo existe? Quem é ele? É o que vamos ver. Sim, a Bíblia diz claramente que o diabo existe. O diabo é um ser criado por Deus, mas que se rebelou contra ele. O diabo quer nos destruir e tenta nos induzir ao pecado. No juízo final, o diabo será destruído no lago de fogo. O diabo é uma pessoa. A Bíblia diz que o diabo é um ser espiritual, como os anjos. Ele foi criado por Deus, mas escolheu o mal. Por isso ele está debaixo da condenação de Deus. Agora o diabo luta contra Deus e tenta destruir suas obras. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, o diabo ele não se encontra no inferno ainda. Porque quando Jesus foi para a cruz do Calvário morrer por nós, ele pegou a chave do inferno e da morte. Ele desceu até os infernos e pegou a chave do inferno e da morte, né? E o diabo, ele tá aqui nas regiões celestiais buscando alguém, pessoas, para poder entrar nelas, para que elas possam fazer a vontade dele. Né? E quando a pessoa descobre, já foi feito aquele ato, ou seja, matou uma pessoa por influência do diabo, né? O diabo entrou ali. Tem pessoas que até se esquecem depois o que fez. O diabo, ele age assim. Então, devemos ser sóbrios e vigilantes, como está escrito aqui em 1 Pedro. Vamos continuar. O diabo não é uma entidade abstrata, é um indivíduo com personalidade. A Bíblia nos mostra o diabo conversando com pessoas cara a cara. Ele tomou a forma de uma serpente para enganar Eva e pôde se disfarçar como anjo de luz. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, engano das pessoas acharem que ele vem com rabo, com chifre, né? Ele vem como uma pessoa normal, até como anjo, para enganar as pessoas. Devemos ter cuidado e pedir discernimento ao Espírito Santo. Todo aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro que conhece o Senhor Jesus deve ter uma vida espiritual diariamente, para não dar brechas ao diabo, para que ele não entre em suas vidas. Devemos buscar dia após dia a presença de Deus. O diabo vive na parte espiritual do mundo, podendo entrar dentro de pessoas e influenciar suas ações. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, Satanás entrou no discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, para que ele pudesse trair Jesus. Então, o diabo, ele faz isso, ele entra nas pessoas para tentar pessoas, para tirar as pessoas do caminho de Jesus. Se aquela pessoa deu brecha, porque aqueles que são deles não tem problema, já são dele mesmo. Então, a preocupação do diabo é tirar as pessoas que são de Cristo Jesus do caminho de Deus. Então, devemos vigiar em todo o tempo. Amém? O diabo é um Deus maléfico? Não, o diabo não é um Deus. Ele gostaria de ser adorado como um Deus, mas é apenas um ser criado por Deus. O diabo é forte, mas não é todo poderoso. É inteligente, mas não sabe tudo. Ele apenas pode imitar mal as obras de Deus. O diabo já foi derrotado por Deus quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele derrotou o poder do diabo. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
Também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a gente estava sujeito à escravidão. Jesus veio, morreu e nos livrou, né, desse poder. Todo aquele que recebeu em sua vida, né, está livre do inferno e do poder do diabo. O diabo já sabe que perdeu. No fim dos tempos, ele será lançado no lago de fogo. O diabo pode controlar pessoas? O diabo apenas pode controlar quem o deixa ser controlado. Quem vive no pecado dá poder ao diabo na sua vida. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que está escrito lá. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, todo aquele que peca está debaixo, né, do diabo, das mãos do diabo. Ele vive pecando desde o princípio, enganou Adão e Eva, né? Deus disse que não era para comer daquele fruto, eles foram lá e desobedeceram. O que Deus quer é a obediência. Então, eles pecaram contra Deus. Quem vive pecando constantemente está se igualando ao diabo. E se não houver, né, se não haver arrependimento, né, daquela pessoa, ela também irá para o inferno juntamente com o diabo. Então é muito sério. O diabo, ele existe. E ele tenta enganar aqueles que são dos caminhos de Cristo. Então devemos tomar muito cuidado com ele e com as suas artimanhas. Continuando. O diabo também pode enviar seus demônios para causar problemas, mas o diabo não tem poder absoluto sobre as pessoas. Com Jesus podemos ficar livres do poder do diabo. O diabo trabalha principalmente por influência. Ele traz tentação e tenta convencer as pessoas a pecar. O diabo é enganador e é muito bom mentiroso. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele é mentiroso, pai da mentira. Todo aquele que mente tá se comparando igual a ele, tá se igualando a ele, né? Ele é mentiroso desde o princípio. Foi lá e enganou, né, o primeiro homem, a primeira mulher. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, estaríamos vivendo no paraíso. E o pecado não teria entrado no mundo. Mas porque eles desobedeceram, a gente está passando por esse sofrimento. Mas tudo estava nos planos de Deus. Tudo estava debaixo do seu controle. É difícil a gente presenciar neste mundo, né, dominado pelo diabo, as coisas que estão acontecendo. Tudo aponta para a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Devemos ficar firmes, não dar brecha, porque todo aquele cristão que está ali buscando a Deus 24 horas em pensamento, no seu coração, cantando hinos, louvores, jejuando, buscando em Deus, né, o ser melhor, porque se nós pecarmos, nós temos o advogado, né? Nós não vivemos na prática, nós que recebemos o Senhor Jesus. Mas se pecarmos, porque esse mundo é pecaminoso, e a gente acaba, né, nos afastando de Deus com as nossas atitudes,
nós devemos pedir perdão a Deus. Ele é o único caminho. Aqueles que estão afastados, voltem o quanto antes. Não deixe que o diabo entre em vocês. Continuando. Ele usa sutileza para destruir a vida das pessoas. O diabo e o cristão. Quem aceitou Jesus como seu Salvador está livre do poder do pecado. O diabo já não tem direito sobre sua vida. Com a ajuda de Jesus, podemos resistir ao diabo e rejeitar sua influência. Vamos ver o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, nós devemos, vem a tentação, vem os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida, né? Nós devemos rejeitar e o diabo vai fugir. Nós devemos repreendê-lo em nome de Jesus. Quando a gente vê que algo tá nos tirando da presença de Deus, não tá deixando que entremos na presença de Deus, porque ele detesta quando alguma pessoa, alguém que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, entra na presença de Deus e começa a orar e começa a clamar. Ele detesta. Então, ele tenta de alguma forma buscar algum jeito para entrar na vida daquela pessoa. E se aquela pessoa acaba dando brecha, ele entra ali na vida daquela pessoa e faz um estrago enorme. Então devemos sempre orar. A arma do crente é a oração. E com a oração podemos tudo. A oração é uma conversa com Deus. E Ele sabe o que cada pessoa está passando. Ele sabe lá no íntimo do coração daquela pessoa que ela está precisando naquele momento. Então devemos orar sempre, sem cessar. O diabo não gosta quando alguém aceita Jesus e quer causar danos. Por isso, é muito importante vestir a armadura de Deus para resistir aos seus ataques. Vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 6, do 11 ao 12. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, às vezes a gente acha que é a pessoa, né, que está falando ali, por exemplo, uma fofoca, uma inveja, uma intriga. Às vezes as pessoas são usadas, né, para nos atacar. E não é elas, é o que está nelas, que é o próprio Satanás. E já ficamos, né, isso ele já dá o desânimo, já coloca o desânimo, já ficamos descontentes. Mas devemos rejeitar o diabo. Nós devemos repreendê-lo no nome de Cristo Jesus, que ele vai sair de nós, que ele vai se afastar de nós. Porque onde há luz, as trevas não podem habitar. Amém? Outros nomes do diabo na Bíblia. Os outros nomes do diabo na Bíblia nos ajudam a entender melhor quem ele é. Diabo significa acusador. Ele acusa as pessoas, tentando levá-las ao inferno. Seus outros nomes são Satanás. Significa adversário. O diabo está contra nós. Vocês podem verificar lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Beelzebu significa rei das moscas. O diabo é o rei das coisas desprezíveis. Vocês podem verificar esse nome lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 24. Belial significa imprestável. Vocês podem verificar lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Destruidor, que é em hebraico é Abdon e em grego é Apolion. Apocalipse 9:11.
Maligno, não há nada de bom no diabo. Efésios capítulo 6, versículo 16. Então, todo aquele que quer o Senhor Jesus, que se arrepender dos seus maus caminhos, irá para o céu. E todo aquele que não crê no Senhor Jesus e não quer a salvação, irá, juntamente com o diabo e 1/3 dos anjos que caíram com ele, para o inferno. O diabo é o nosso acusador. Se vocês pegarem o livro de Jó, né? Satanás se apresentou a Deus. E ali, houve coisas na vida de Jó ali que ele perdeu tudo, né? E Deus permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas para ver se a gente não deixou de adorar Ele. Porque mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo a gente passando por luta, nós não devemos perder a fé no Senhor Jesus. Eu recomendo um filme para vocês assistirem, que se chama Milagres no Paraíso. Aqueles que têm Netflix, assistam, porque esse filme fala de um milagre que aconteceu na vida de uma menininha. E o milagre é Jesus Cristo. Amém? Então, para que possamos ficar livre do diabo, livre do inferno, livre da morte, livre da condenação eterna, a gente deve receber o Senhor Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, nós devemos ficar por dentro quem é o nosso acusador. Quem que nos tenta a fazer coisas erradas? É o próprio Satanás. Então, aquele que está ali debaixo da graça do Espírito Santo, buscando Jesus, jamais deixará que o diabo reine em sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Pai, que o inimigo das nossas vidas, que o diabo, Pai, possa ser repreendido agora, Pai, em nome de Jesus. Que não venhamos, Pai, a dar brechas. Abençoe cada inscrito do canal, que o Senhor esteja abençoando suas vidas, seus parentes, seus conhecidos, seus familiares. Tenha misericórdia, que possamos ser pessoas diferentes, que quando chegarmos em qualquer lugar que formos, possamos, Pai, resplandecer a Tua luz, Pai. A luz, Pai, que brilha em nós é o Senhor. Que possamos fazer a diferença, Pai, nesse mundo pecaminoso. Sabemos que o diabo tem agido na vida das pessoas, mas tenha misericórdia, Pai, que elas possam se converter dos seus maus caminhos e retornar para Ti, que é autor e consumador da nossa fé. Somente o Senhor é o único Deus, não há outro além do Senhor, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Se alguma pessoa passando por necessidade, Pai, financeira, se está enfermo, Pai, se encontra, meu Deus, no leito de hospital, que o Senhor esteja, meu Deus, derramando, Pai, da Tua unção, que o Senhor esteja derramando o Teu bálsamo sobre essas vidas. Tenha misericórdia, Pai. Sabemos que o mundo é mau, que o mundo jaz no maligno, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Abençoe os nossos irmãos espalhados, Pai, por esse mundo afora, Pai, que o Teu evangelho não pode, Pai, entrar naqueles países onde a palavra não pode ser ministrada, as palavras de vida eterna. As pessoas têm sido mortas ali, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Cuide dos Teus filhos nessas regiões, Pai. Tenha misericórdia deles. É o que eu oro e peço, Pai. Obrigada por tudo, por nos manter de pé, firmes nos Teus caminhos. Que o Senhor possa nos manter firmes, Pai, nos Teus caminhos, para que quando vier a tribulação, nós possamos enfrentá-la de cabeça erguida, porque eu sei que o fim dos tempos está aí. Os sinais estão se cumprindo, Pai, diante dos nossos olhos. Se tem pessoas que estão dormindo, alerta essas pessoas, Pai. Que as pessoas possam, meu Deus, ver, meu Deus, esse vídeo, meu Deus, e possam se converter, meu Pai. Porque o diabo existe. O diabo é enganador, ele nos acusa, mas se perseverarmos, se entrarmos em nosso
quarto, Pai, fechar a porta e orarmos a Ti, Pai. Sabemos que o Senhor, meu Deus, o Senhor vem, Pai, e repreende ele das nossas vidas. Tenha misericórdia, Pai. É o que eu te peço, meu Pai. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo e ficaram comigo até o final. Que vocês compartilhem para o maior número de pessoas, com parentes, amigos, conhecidos no Facebook, pelo WhatsApp, porque as pessoas precisam saber que somente Jesus Cristo salva e que o diabo é o nosso adversário, que ele não está brincando, que ele quer devorar as pessoas, quer tirar as pessoas do caminho de Cristo. Tenha misericórdia. Nós devemos pedir misericórdia a Deus. Amém? E curtem, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque esse vídeo é ranqueado para que mais pessoas possam ver os vídeos. Porque eu estou aqui como porta-voz do Senhor, do Espírito Santo, alertando enquanto eu posso, enquanto há tempo. Porque vai chegar tempos que eu não vou poder estar aqui mais como porta-voz do Senhor para alertar pessoas a retornarem para Cristo, ou aquelas que nunca ouviram falar ainda, possam se converter dos seus maus caminhos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.